boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite da Daniela. É um prazer estar aqui com pessoas que são parceiras de trabalho, como a Leonora. E, bom, eu fiz aqui eu diria, uma reflexão sobre esse procedimento que está se tornando bem mais corrente, que não era tão corrente, de gravação de espetáculos, de registro de espetáculos, né? Então, é um pouco uma singela reflexão aqui que eu vou apresentar para vocês, mas que tem um brinde especial. Em algum momento, nós vamos pedir para a Luísa acionar o DVD e vocês vão ter o prazer de assistir algum trecho de 10 minutos, um pouco mais, da montagem que o Henrique Dias fez da Morta no início dos anos 90, que, na ocasião, eu tive a oportunidade de, eu próprio, produzir esse registro, e então eu tenho ele para exemplificar algumas das questões que eu estou trazendo aqui. Bom, coube a mim, então, essa ideia de pensar, para além dos espetáculos notórios que estão fazendo parte dessa mostra, né, e cujas imagens gravadas estão sendo aqui esmiuçadas por diversos palestrantes, falar um pouco sobre o registro em si, né, do espetáculo, da performance, enquanto uma instância, a princípio, despida de qualquer aura, que é um mero suporte para a memória desse acontecimento esvanecido que é o espetáculo teatral ou a performance. Eu lembro uma vez que o Zé Celso comentou comigo de como ele gostaria de ter sido capaz de manter o repertório dos espetáculos do Teatro Oficina dos anos 60, como Rei da Vela, Roda Viva, para que eles pudessem ser reencenados ainda hoje. De algum modo, na Usina Zona, que foi o grupo que renasceu já no final dos anos 80, início dos anos 90, e que está em plena forma, plena atividade, essa nova formação produziu dezenas de espetáculos a partir dos anos 90 e vem se mantendo essa disposição de ter tudo o que já foi encenado reencenável, como atestam as atuais remontagens que estão em cartaz essa semana, estão reestreando essa semana, de Para Dar um Fim ao Juízo de Deus, que é um espetáculo de 96, e do Banquete, que também é um espetáculo de alguns anos atrás, pelo menos 6 anos atrás. Mas ambas essas produções, desse período de retomada, em que, com todas as mudanças que vão acontecendo numa companhia, e são muitas no caso da Oficina, mantém-se algumas variáveis constantes, né? A começar do espaço, o espaço da Lina Bobade, e do próprio Zé, à frente, além de algumas figuras referenciais, chaves, como Marcelo Drummond, a Camila Mota e o próprio Pascoal da Conceição, que foi muito importante no início dos anos 90, ele era o corifeu, digamos assim, do Oficina naquele momento, e depois ele se afastou, mas ele continuou retornando, como, por exemplo, nessa montagem do Para Dar um Fim ao Juízo de Deus, porque o que se faz ali só ele sabe fazer, que é fazer cocô em cena, né? Ele é o único que sabe fazer isso. Agora, um pouco diferente são os espetáculos dos anos 60, pois houve um processo vertiginoso de transformação de tudo e de todos que participaram deles, o que torna praticamente impossível remontá-los nas mesmas condições e nas mesmas circunstâncias, né, claramente inalcançáveis. Então, resta, pois, uma cópia do Rei da Vela, e mesmo esse registro, que eu não sei se já foi passado, o Rei da Vela, na mostra, né? Então, vocês vão conferir, vão tirar essa dúvida que eu tenho, porque me parece que na ocasião em que o registro que havia foi reprocessado, foi editado, havia um registro fílmico, que eu não tenho muita certeza quem foi que fez, mas o Zé estava muito mais interessado no cinema do que no teatro. Então, na verdade, ele estava filmando o Rei da Vela. Então, mas ele utilizou
as imagens do espetáculo nessa filmagem do que propriamente o contrário. Então, o filme, o registro que existe é um híbrido, que tem cenas do espetáculo, mas também tem as cenas que foram filmadas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na praia. Acho que foi ali na... Como é que chama aquela ilha onde foi a Moreninha? Como é que chama? Paquetá, na ilha de Paquetá. Então, de algum modo, talvez esse registro que existe, que vai ser passado aqui, talvez ele seja só uma evocação pálida daquele espetáculo, o que só também colabora para reforçar, então, esse aspecto mítico, né, que o espetáculo acaba adquirindo quando ele não é registrado. Né? Então, eu compararia com o Vestido de Noiva, dos comediantes, o Mambembe, da Cia do Sete, que são espetáculos que são míticos, né, no teatro brasileiro, mas que realmente você não tem registros fílmicos. Né? Então, talvez por essa incontornável barreira que o tempo impõe ao refazimento de espetáculos, o próprio Oficina tem investido tanta energia para registrar de modo contundente o principal da sua produção dos últimos 20 anos, como ele fez na série produzida pelo Tadeu Jungle, e que captou As Bacantes, o Boca de Ouro, Cacilda, a primeira Cacilda, e Hamlet. E depois na monumental sequência de 5 espetáculos em torno de Os Sertões. O Oficina e o Zé sabem, por experiência própria, a importância de fazerem o registro de sua produção, e seu exemplo é perfeito para sustentar essa relevância, né, de avançarmos na reflexão sobre registros, indo além de sustentar a sua necessidade, para explorar mais como fazê-los, ou pensar em questões contemporaneamente, que questões são contemporaneamente pertinentes de se levar em conta a quem se disponha a fazê-los. Até porque hoje, com a facilitação dos meios audiovisuais disponíveis às gravações, a maioria dos grupos brasileiros vem sistematicamente documentando seus processos, encenações. Nós estamos aqui nos documentando, né? Então, enfim, existe isso já acontece quase osmoticamente, né? Sai na urina a documentação de qualquer processo de criação. Então, o fato de, no programa desse encontro, não está especificado o crédito dos realizadores das cópias, versões apresentadas, é sintomático de uma invisibilidade desse agente coletor, repórter anônimo, que torna possível uma proposta como essa que vocês estão desenvolvendo aqui. Ao mesmo tempo, esse anonimato denuncia o quão pouco se tem investido na reflexão nos modos de se realizar essa documentação, como se fosse um aspecto indiferente, e não dissesse respeito às questões estéticas, éticas e políticas afeitas a qualquer espetáculo ou ação performativa. Tamaracá, uma das pioneiras nos registros de espetáculos no Brasil, acaba de defender uma tese de doutorado no programa de Meios e Processos Audiovisuais da ECA, que se chama Entre a Dança e o Cinema, Considerações sobre Kontakthof, de Pina Bausch. Nela, ela examina, em específico, a potência dos registros puros em contraste com registros mais editados ou autorais, no caso, especificamente, de um mesmo espetáculo da Pina Bausch, em 5 circunstâncias, filmado pela companhia, nesse registro que seria o puro, revisto esse mesmo espetáculo em 2 documentários, mais, digamos assim, não tão autorais, e também o mesmo espetáculo no documentário do Wim Wenders e num outro documentário da Chantal Akerman. O que é interessante nesse espetáculo, Kontakthof, vocês devem conhecer, um espetáculo histórico da Pina Bausch, é que a versão original da companhia nunca foi gravada. Essa versão que foi gravada, que nós estamos chamando de pura, é uma versão de uma experiência que a Pina fez, abrindo uma seleção para pessoas com mais de 65 anos, que acorreram e foram selecionadas, e foi feita essa montagem, e foi essa montagem que foi gravada pura. Depois tem um documentário
com essas pessoas comentando essa montagem. E depois essa mesma coreografia passou por um processo semelhante de seleção, só que com adolescentes. Então também, só que não houve uma gravação específica desse espetáculo, foi feito sim um documentário sobre os adolescentes. Então você tem a montagem que os velhinhos fizeram pura, o documentário sobre a montagem dos velhinhos, o documentário com os adolescentes fazendo isso, o mesmo espetáculo, a mesma coreografia. E depois tem o documentário do Wim Wenders, que acho que todo mundo conhece, mas que usa as cenas do espetáculo dos velhos, que era essa montagem pura que havia, e a montagem da Chantal Akerman, que também... E é muito curioso você ver como cada um deles filma, enfim. Então, ela fez um trabalho meio análise comparativa, mas a questão que estava em jogo na tese dela era justamente apontar a necessidade dessa pureza. Quer dizer, se não houvesse esse espetáculo puro, ficaria difícil saber que espetáculo era esse, porque o documentário em si, por mais interessante que ele seja, ele é uma outra coisa, né? Muito bem. A mesma Tamaracá foi por uma encomenda minha, em 1993, quando eu era supervisor da área de artes cênicas da divisão de pesquisas do Centro Cultural São Paulo, que era uma instituição que antigamente se chamava IDARTE, ficou mais conhecida como IDARTE. Ela aceitou o meu desafio, ela era uma videomaker iniciando a carreira na ocasião, o desafio de que nós gravássemos experimentalmente a montagem do Henrique da Mota, que estava fazendo uma temporada no Centro Cultural São Paulo, e, de alguma maneira, foi a partir dessa experiência que ela se iniciou nesse métier. Ela acabou se tornando uma das pessoas que acho que tem mais experiência em documentação de teatro aqui no Brasil, e ela fez o mestrado e o doutorado dela sobre essa questão da documentação de teatro, né? Essa gravação, que a gente vai ver uns trechinhos daqui a pouco, ela foi feita com 2 câmeras VHS, e já naquela ocasião eu trabalhava em televisão também, então eu tinha alguma experiência de registro, e então eu tinha muita clareza sobre a importância da captação sonora, quer dizer, havia necessidade de pelo menos 2 câmeras para você ter pelo menos um plano aberto e um plano que fosse variando entre plano médio e plano fechado, considerando que a gente não tinha muitos recursos, né? E a questão da captação sonora é que a gente investiu e hoje somos retribuídos porque vocês vão ver a captação é muito boa. E de algum modo esse produto, essa gravação revista hoje, ela não só justifica plenamente a gente a ter realizado, né, como ela, de algum modo, oferece um exemplo bem interessante, bem acabado do que a gente está chamando aqui de registro puro, né? Então, eu selecionei para vocês um trecho muito bom em que aparece um exemplo desse registro com mínima interferência. Na verdade, acho que todos vocês conhecem a Morta. Nós vamos ver assim um trecho que é do final do primeiro ato, do País do Indivíduo. É muito interessante ver a companhia dos atores nesse momento. Eu até acho, eu concordo com a seleção que vocês fizeram de selecionar o Abacu, porque foi o primeiro espetáculo, que era um espetáculo realmente muito interessante, tinha um frescor assim incrível. Mas eu acho mesmo que a Mota foi a grande realização deles nessa primeira fase, porque era um desafio muito grande. De fato, não há nenhuma montagem da Morta até esse momento que possa se dizer profissional à altura das montagens que tinham havido das peças, pelo menos do Rei da Vela. A única montagem que ocorreu é de 74, anterior, é de 74, do Emílio de Biasi, no momento que ele era o grande diretor em São Paulo, etc., antes de ele ir para a televisão. E foi uma montagem muito fraca, não aconteceu nada, não teve nenhuma repercussão. Então, na verdade, a montagem do Henrique, que era uma companhia muito jovem, né, que se lançava, mas vocês vão ver, é muito ambiciosa, ela tem um cenário super grande, ela tem projeção, ela tem... Enfim, ela é bem interessante. Então, vamos ver, depois a gente comenta um pouco. Vocês reparam aqui, como chama esse ator que está fazendo o poeta nesse primeiro ato, que também era da companhia também? Como chama ele?
O André. Então, o Kik fez uma coisa muito interessante. Ele dialogou muito, de alguma maneira muito fiel com as rubricas do Oswald, porque ele, de algum modo, vocês reparam, o que o Oswald pede, né, no primeiro quadro, né, que é o País do Indivíduo, ele pede que os atores que estão em 4 cabines, né, fora de cena, você tem 4 marionetes pendurados que, de alguma maneira, reagem às falas dos 4 personagens, e você tem a enfermeira sonâmbula, que é o único personagem que não está um pouco aparecendo de uma maneira significativa aí. Mas o Henrique está, de alguma maneira, presente fora dessa cena, o tempo todo ele está aqui do lado esquerdo, né? Agora, nesse final do primeiro ato, ele vem, então, como ele assume o poeta, que ele vai ser o poeta no segundo ato. E esse menino, o André, ele já, quando ele veste essa roupa, ele já vira o Horácio. Essa frase é do Horácio, do segundo ato. Poeta, insensato, poeta, aguardar-te-ão para sempre os dentes fechados da morte, que é a última fala do Horácio no fim do segundo quadro, que é o País da Gramática. Mas, e aí, o que vai ser interessante também é que no terceiro quadro, Cezinha, que está ali magrinho, fazendo o poeta pendurado, né, como marionete, vai ser o poeta no terceiro quadro. Então, é uma montagem muito interessante, eu acho que muito feliz do Henrique, da companhia, né? Como eu disse, eu acho que é uma das coisas mais importantes que eles fizeram nessa primeira fase. Bom, então, posto tudo isso, vamos voltar aqui para o meu textinho, em que, para quem está chegando agora, eu estou fazendo uma tentativa de pensar um pouco sobre a questão do registro em si, né, e sobre mais do que o como, né, como fazer esse registro, né. Então, um outro exemplo de registro puro, numa versão radicalizada, no sentido de oferecer ao pesquisador que visita o espetáculo acontecido um mínimo de interferência, é o da primeira experiência oficial realizada pelo extinto Museu do Teatro de Londres, no início dos anos 90. Hoje, aquela iniciativa pioneira na Inglaterra se consolidou no National Video Archive of Performance, sediado no Departamento de Teatro e Performance do Victoria and Albert Museum, na sua sede da Blight Road, em Kensington, Olympia, e é fruto de uma parceria daquele museu com a Federation of Entertainment Unions. É curioso que, exatamente pela força dos sindicatos de atores na Inglaterra, aquele país só começou a gravar espetáculos muito depois dos franceses e dos norte-americanos, por falta de entendimento sobre os direitos futuros. Assim, voltando ao início dos anos 90, quando eu chegava em Londres para fazer meu doutorado sanduíche, levando na mala a cópia desse experimento de registro da morta, feito pela Divisão de Pesquisa do Centro Cultural São Paulo, eles também, por acaso, estavam começando a fazer registros de teatro, depois de finalmente terem chegado a um acordo com os sindicatos, e tinham acabado de fazer a primeira gravação, que foi o registro do Hamlet, do Kenneth Branagh, no National Theatre, com 3 câmaras e para ser assistido em 3 monitores. Provavelmente no pressuposto de um registro o menos interferente, gravava-se simultaneamente um plano aberto, um plano médio e um plano fechado, permitindo ao assistente desse registro, o pesquisador, historiador que fosse lá assistir no museu, montar a cada cena esse quebra-cabeça, ou seja, a cena fraturada em tempo real, ficando a edição a cargo desse observador que tinha de fazê-lo passo a passo. Assistir às 4 horas do espetáculo era mesmo perturbador e dava um pouco de dor de cabeça, porque você ficava o tempo todo olhando 3 monitores, né? Era uma coisa bem desconfortável. Eu até depois, humildemente, doei a minha cópia da morta para o Museu do Teatro de Londres, uma cópia VHS, para convencer a diretora, a Claire Hudson, que até hoje está lá no Victoria and Albert Museum, que um pouco de edição dos planos abertos, médios e mais fechados ajudaria bastante na fruição do que foi gravado, sem comprometer a fidedignidade do registro, né? É oportuno pensar que o registro puro é necessariamente menos que um documentário que eventualmente explica ou decifra o espetáculo em depoimentos, mas, por isso mesmo, nessa economia ou nesse silêncio de interferências que não propõe lentes difusoras sobre a cena original, acaba sendo muito mais significativo na perspectiva do historiador, pois oferece
a cena menos mediada possível aos olhos do futuro, que, nesse encontro com o espetáculo antigo, experimentam algo mais próximo do que os espectadores daquela efemeridade transcorrida experimentaram. Qualquer espetáculo ou performance, isso é constitutivo da ontologia das artes performativas, é, de fato, inapreensível em sua plenitude tempo-espacial, pelo menos na sua dimensão efêmera, em tempo real e na simultaneidade da presença de emissores e receptores. Mesmo assim, parece indiscutível que ali, nesse registro mais puro possível, chega-se a um máximo de fidelidade ou acuidade frente ao original, no sentido de torná-lo acessível à posteridade. Eu lembro que, nessa época que eu estava fazendo esse registro, pensando sobre essa questão de registro, eu pensava que, mesmo se você chegasse a ter a possibilidade, por exemplo, de filmar espetáculos com holografia, né, se chegasse a uma tecnologia que desse até a tridimensionalidade de um espetáculo, ainda não seria o espetáculo, né? Então, isso a gente não escapa dessa. Não há tecnologia que nos livre dessa questão. Então, de fato, já há uma história dessa captação espetacular nos últimos 50 anos, principalmente intensificada a partir do videotape, e pode ser contrastada com a própria história do cinema, ou de suas origens grandemente estruturadas a partir do enquadramento da caixa cênica, em que a câmera parada captava imagens em movimento num único plano aberto. Nessa perspectiva de uma historicidade na captação do espetacular, cabe propor que, diante de novos procedimentos construtivos, colaborativos, processuais, e que se utilizam de imagens gravadas de maneira intensiva, por exemplo, o último MIT São Paulo, em que vários espetáculos tinham a matéria gravada ou transmitida em telas em tempo real como elemento substantivo, portanto, possível que se avance também para novos procedimentos de captação e registro. Não apenas isso, talvez seria pensável que os próprios registros, nessas novas circunstâncias, não só transcendessem a sobriedade e neutralidade supostamente mais eficaz na perspectiva do registro e se tornassem poieses assumidas, extensões dos processos criativos que contribuam para fazê-los prosseguir, como, aliás, é proposto na tradição da crítica como arte, ou como extensão estética das obras examinadas, por exemplo, em Oscar Wilde. Diante do convite para colaborar com a mostra e da sincronia de eu reencontrar Tamara há menos de um mês, examinando seu doutorado, eu voltei a pensar nessa questão do registro e da documentação de espetáculos, que há 20 anos, como disse, tinha me ocupado consideravelmente. E principalmente nessa ocasião que eu era coordenador dessa equipe ativa que se propunha a atuar dentro do possível para fazer a memória do Teatro Paulistano. Só também um parênteses aqui, o que essa equipe de artes cênicas dentro da divisão de pesquisa do Centro Cultural fazia era discutir sistematicamente a cena que estava transcorrendo na cidade, e anualmente a gente elegia de 10 a 15 espetáculos para serem documentados extensivamente. Na época não havia os vídeos, a primeira experiência de vídeo foi essa, a gente estava aí, logo depois eu saí do Centro Cultural. Mas a gente fazia com fotografia. Essa gravação foi em 93, foi meu último ano lá. Mas, assim, até lá, nós, mais ou menos desde 1975, portanto, quase por 20 anos, se contratavam fotógrafos muito bons, o Djalma, eu não vou lembrar o sobrenome, que era um fotógrafo depois eu estou esquecendo os nomes das pessoas, o João, assim, eu lembro o primeiro nome, eu lembro, que eram contratados, tinham um contrato com a prefeitura para fazerem esses tantos espetáculos. Então, essa fase do Teatro de São Paulo de 70 a 90 está muito bem documentada lá no Centro Cultural. Atualmente, isso se perdeu e só se faz a coleta dos releases dos lançamentos. Então, não é mais uma documentação propriamente. Essas fotos, esses espetáculos, todos documentados nessa fase, estão todos lá e são acessíveis ao pesquisador.
pessoas que participaram a grande idealizadora foi a Maria Tereza Vargas, mas a Silvia Fernandes, a Maria Ângela Alves de Lima, o Mauro Melcher, o Lineu Dias, a Cássia Navas, todos integraram essa equipe em algum momento entre os anos 70 e os anos 90. Então, mas fechado esse parênteses, quando eu voltei a pensar na documentação, foi inevitável lembrar do trabalho maravilhoso que tem sido feito em São Paulo pelo Evaldo Mocasel, um carioca daqui, niteroiano que se fala, niteroiense, que, junto a dezenas de grupos que, depois do fomento, conseguiram se estruturar com trabalho continuado e que tem produzido o melhor e mais instigante do Teatro de São Paulo, tem trabalhado na documentação. O Evaldo não tem um recorte ideológico, então ele apenas segue o seu instinto de crítico e de artista, e ele elege colaborar com tudo que lhe parecesse ou parecer vivo e honesto. Então, nesse sentido, ele foi estabelecendo parcerias muito generosas e passou a acompanhar processos criativos de cabo a rabo, sem um foco específico no espetáculo pronto, mas não deixando de gerar versões perfeitamente aptas a serem consideradas memórias dos espetáculos e de seus processos. Então, ele acumulou um absurdo de material, com o detalhe também de que ele nunca colocou a questão financeira como um obstáculo, quer dizer, ao contrário, ele tornou-se um investidor contumaz, cúmplice e apoiador daquelas experiências, e o resultado de tudo isso é que agora ele está fazendo uma síntese desse trabalho exaustivo nos últimos, acho que 10 anos, não sei se chega a ser 10 anos, mas é quase isso, e que, independente do valor estético que possa ter como cinema e como resposta documentária ao expressivo movimento de teatro em São Paulo nessa última década, é, sem dúvida nenhuma, uma matéria preciosa para historiadores e pesquisadores futuros. Tem até uma coisa muito interessante, é tão rico, e como esses processos todos desses grupos de São Paulo nesses últimos 10 anos são processos muito enrolados, né, de processos colaborativos, cheios de crises, né, e como o Evaldo participou intensamente dessa experiência, inclusive, do processo de sala de ensaio, quer dizer, ele não só gravou os espetáculos, como ele gravou os processos exaustivamente. Quando teve a qualificação dele, doutorado agora, a Cibele Fojas, que estava na banca, falou assim, não, você tem que transformar o seu doutorado numa discussão sobre o processo colaborativo. Eu falei, não é isso, porque, na verdade, outras pessoas podem fazer isso, né? Ele é um cineasta, um artista do cinema que está nessa lida. Então, eu recomendei, ao contrário, eu recomendei que ele se focasse exatamente na questão da documentação, e até para poder fazer essa discussão rica, né, do ponto de vista desse criador cinematográfico, desse gênero híbrido que ele está gerando de uma maneira bem singular, né? Mas, outro parênteses fechado, e retornando ao ponto que eu vinha sugerindo de se pensar esse registro puro como algo que, sem perder a sua pureza, pudesse ter efetividade poética e uma autonomia como criação, eu vejo o exemplo do Evaldo como muito inspirador. Mas, pensando estritamente o registro, e nem tanto a documentação extensiva de processos criativos, me parece que há claramente a possibilidade de se vitalizá-lo para além da monumentalidade do documento, que, nesse campo das artes performativas, até pela sua condição efêmera, que a gente já apontou, acaba sempre se colocando como uma necessidade. Isso permitiria adensar nele, nesse registro, a perspectiva estética, sem necessariamente impor uma leitura desviante ou um comentário que deformasse a integridade do original, ou pelo menos o retirasse da vista do historiador futuro, menos interessado na criatividade do documentador do que na do encenador da obra. Ao contrário, de um certo ponto de vista intensificador, uma lente de direção mais informada, sem prejuízo da documentação e só tornando-a mais completa, poderia transcender a sobriedade do documento neutro. Me explicando melhor, procedimentos muito simples, como a gravação dos espetáculos, não só focada nos atores e no palco, ou nos dançarinos, ou nos performers que ali estivessem atuando, mas acompanhando também os espectadores participantes
E, além disso, e essa parte seria a mais decisiva, me parece, filmando também das coxias, os momentos de entrada e saída dos atuantes, as tensões extracampo, em simultaneidade ao jogo. Isso me parece, eu aposto nisso, teria o dom de tornar o registro puro algo que guardasse a potencialidade de afetação daquela obra original sobre os espectadores que estavam assistindo a ela, mas que transferiria essa afetação para os espectadores futuros que só veriam essa versão fílmica. Sem o truque do cinema, que é a montagem, mas com a lógica da imagem em movimento, e assumindo-se como produção artificial, mimesis, ampliar para além do documento a potencialidade do registro, buscando em outros termos ou em outra dimensão perceptiva e em outra temporalidade, que não a do imediato e irreversível, a experiência irreproduzível de se assistir a um espetáculo ao vivo. Se isso ainda seria registro ou ganharia a aura de documentário autônomo, é uma outra discussão, que envolve as categorias dos processos fílmicos. Mas, efetivamente, seria algo a mais, um suplemento, um novo, ou uma nova mimesis performativa acionada não para enterrar as imagens nos arquivos, mas para vivificá-las, ou pô-las a trabalhar na rede, distribuídas e multiplicadas, estendendo as fontes de recepção para muito além de uma plateia presencial. Um exemplo que me vem imediatamente em socorro dessa hipótese é o dos registros dos 11 espetáculos da tragédia Endogonídia, da Societas Rafaelo Sanzio. Como obras em paralelo e não sucessivas às originais, como se fossem de segunda mão, elas guardam com as originais, um parentesco muito interessante. É bem evidente que o controle sobre a edição e a sonorização não parece ser distinto do que é exercido pelos criadores nas encenações, ainda que seja presumível, para quem como eu não as assistiu ao vivo, que guardem uma potência própria, definida pelos meios que as engendram, e que novamente nos trazem aos procedimentos fílmicos por excelência. Na verdade, a trilha sonora de Scott Gibbons, decisiva nas obras do Romeo Castellucci, é talvez ainda mais decisiva nessas versões fílmicas. O primeiro cinema era uma câmera estática filmando a caixa cênica. Todo o movimento possível estava no deslocamento dos atores e nas traquitanas que gerassem alterações desse fundo parado. De algum modo, é a situação primária também da documentação de espetáculos, como o próprio exemplo da Morta, gravado por nós no Centro Cultural em 93, demonstra. O que eu estou querendo dizer é que, não necessariamente, aquela premissa de aprender a encenação em sua pureza deva tornar-se um dogma intransponível. Está certo que não se trata de dar à cena a movimentação e os cortes e os planos do cinema e da televisão. Isso seria, no mínimo, do ponto de vista da documentação, deixar o espetáculo original escorrer pelas mãos. Mas, sem incorrer nessa licença transfiguradora, me parece haver um arsenal considerável de procedimentos que pode não só intensificar as potências de afetação desse espetáculo filmado, como dar-lhe uma sobrevida para além dos arquivos, à espera dos futuros pesquisadores. Numa época de fruição midiática exacerbada como a nossa, e nesse país continental tão carente de informação espetacular ou de artes performativas, bons registros de grandes espetáculos e performances teriam o dom de estender a sobrevivência de uma obra muito além da temporada presencial. Cheguei numa época, há uns 10 anos, a fazer um projeto Teatro na TV, em que os espetáculos seriam registrados quando estivessem em seu outono, em termos de temporada presencial, ou seja, quase terminando, e os criadores ou produtores seriam beneficiados num sistema de comercialização em DVD que fariam as obras continuarem rendendo. Enfim, o registro de espetáculos é um tema que tanto pode nos levar, principalmente quando se tratar de espetáculos muito experimentais,
a geração de filmes não menos interessantes e artisticamente relevantes, quanto, no campo de um teatro mais convencional e de grande apelo popular, a geração de produtos rentáveis nessa sobrevida do investimento cênico. Retornando ao início, ao texto, resumo, disparador dessa reflexão que eu fiz a pedido da Daniela para o programa, eu queria retomar a metáfora do luto utilizada para caracterizar a carga que o registro fílmico carrega. Sem ser ainda cinema, pelo menos nessa posição acanhada, sempre proposto por criadores anônimos e policiados a não traírem o objeto que documentam, e já não sendo o mesmo teatro, ou performance, ou dança, ele se vê exprimido entre ser coveiro de ações vivas que perderão sua vivacidade original e empalhador, que tratará de mantê-las em cera, mas reconhecíveis nos arquivos. Talvez ache uma saída mais provocante e produtiva para o registro de espetáculos, um ponto de fuga que o tire da circunstância de rivalizar com o encenado e o habilite a ser também e, sobretudo, obra de arte. É isso. Bom, isso é fascinante. Da margem, assim, minha cabeça abriu milhões de estrelas, mas pouco importa de onde a gente começa. Mas eu pensei duas coisas. Do que você disse no final, há companhias, grupos de teatro que já estão fazendo isso. Né? Até o paulista lá, o Zé Celso, sim, vende, já fez. E vende aqueles espetáculos. Armazém também, né? O Armazém faz e... Galpão também. Está lançando um kit agora com todos os espetáculos. Então, aí, nesse caso, eu acho que merece, porque o que resulta é que cada caso é um caso, até dentro da mesma companhia. Sim. Porque depende do recurso, depende da qualidade da câmera, depende de milhares de coisas para ter um resultado que aí pode ser apreciado, né? De uma forma especial. Por isso é que eu acho, sim, que é essa questão da crítica, a crítica como obra de arte ou a crítica como um documento, sei lá, opiniático, não sei. Porque, dependendo do resultado, você realmente pode equiparar. Então, o filme feito, a captura ao vivo, como faz a Cristiane, por exemplo, é outra coisa. Pois já, né? Então. Não tem... Porque o objetivo é completamente diferente. Então isso vai gerando novas questões para a captação. Exatamente. Né? Como registrar aquele espetáculo da Cristiane? O que seria o registro daquele espetáculo? Na medida que existe um registro simultâneo a ele, que é apresentado em tempo real. Então, não seria. É uma outra linguagem, isso, exatamente. Né? Então seria um desafio de se pensar. Eu acho que isso faz parte também dessas novas, ou mesmo se você pegar o espetáculo da Kate Mitchell, o que você documenta ali, aquele espetáculo da Senhorita Júlia, da Kate Mitchell. Eu não vi. Mas... Pois mas que também ele que decompõe os procedimentos de filmagem do cinema em cena, quer dizer, então o que está sendo apresentado é a filmagem. Entendi. Né? E como se fosse uma filmagem cinematográfica, né? Então, isso coloca outras questões. O mesmo espetáculo do ucraniano, que tem o tempo todo tem cenas filmadas em tempo real, câmeras de vigilância que estão reverberando a cena, enfim. Você tem muitos desafios com essa cena contemporânea para essa questão do registro, né? Mas continua, de algum modo, havendo uma questão que é essa questão, quer dizer, que essa é uma questão para arquivistas, talvez, também, é uma questão para historiadores. Quer dizer, o que interessa do ponto de vista da história do teatro? Né? Interessa muito menos a criatividade de quem está captando do que o que era realmente o espetáculo, para quem estava lá assistindo. Por exemplo, aqui nós fomos bem disciplinados nesse espetáculo da moto. A gente não vê o público. Não, você não vê o público, mas também a gente... Bom... Não, a gente não vê o público. Eu acho que você pode incrementar muito esse tipo de registro puro, vendo o público, filmando coxias. Eu acho que isso dá uma outra... Mas, por exemplo... Mas aqui você tem um espetáculo, assim, você tem esse plano aberto, você tem os closes, e você, de alguma maneira,
você vê o que o espetáculo era, você consegue ver o que o espetáculo era, né? Agora, é uma utopia essa coisa do puro, né? Não, essa é uma provocação. Você não consegue anular a câmera, o movimento da câmera. Não, você não consegue anular, mas, por exemplo, também não é tão irrelevante, porque, como eu disse no começo, você não estava aqui, quer dizer, o próprio fato dessa amostra não detalhar os autores dessas documentações, não tem o nome de quem fez. É que elas estão num lugar, assim, é um lugar menor, é um lugar desglamourizado. Se exige delas essa sobriedade, mas, ao mesmo tempo, não se valoriza elas como talvez se devesse. Eu contei também, no começo da fala, do doutorado que eu examinei há um mês, por acaso, com a videomaker que eu convidei para fazer esse registro, que 20 anos depois se tornou uma especialista e está agora discutindo em nível de doutorado exatamente, ela pega vários registros de um espetáculo da Pina Bausch para discutir o que é o puro do que é documentário. Tem um documentário do Wim Wenders, quer dizer, não se discute que possa ser muito interessante fazer um documentário sobre aquele registro, mas se não houvesse um registro puro, talvez o espetáculo tivesse se perdido, entendeu? Entendi. Não é uma questão ontológica. Né? Ontológico é o fato de que o teatro é o teatro. Então, isso não dá para escapar, né? Quer dizer, vai ser sempre um registro, né? Quer dizer... Agora, de qualquer maneira, você tem toda razão. O Balcão, por exemplo, que eu não vi como espetáculo, tive uma noção perfeita dos fragmentos que a gente viu aqui há 2 semanas. Exatamente. Então, isso é fundamental. Agora, aquele site do Teatro Contemporain, você conhece? Não. Ele se propõe, é uma instituição, sabe? É quase uma plataforma, porque ele te dá busca por autor, busca por espetáculo, a cada 15 dias ele lança um novo... E é só coisas francesas ou tem... Só coisas francesas, o Festival de Avignon inteiro, por exemplo, a mesa em que estava o... Ai, meu Deus... O nosso paulista. O nosso Antônio Araújo? O Antônio Araújo. Eu vi o Antônio Araújo todo conversando com aqueles franceses. E cenas fantásticas, assim, que eu estava lá, eu presenciei. E como, eventualmente, 2 anos antes, eu tinha ido com a Silvia ver o festival em loco, uma situação daquela eu me lembrava como é que era. Então, vendo na tela não mudou nada. Eu me senti lá, assim, até abrir o pátio. E aquela coisa da francesa perguntar e ter uma interlocução, porque era suposto que ele não falasse tão bem francês assim, junto do Bernardo, que falava muito bem francês. Mas a primeira pergunta ele respondeu em português e a mulher traduziu tudo, ele ficou pacientemente ouvindo. A segunda pergunta ele não aguentou, deu uma de Zé Celso, pegou o microfone e falou tudo em francês. E muito melhor do que a tradução que a mulher tinha feito. Então você ria, você participa, você tem vontade de levantar a mão e fazer uma pergunta. Isso é fundamental, eu acho. Agora, eu acho que os franceses e os americanos estão há muitos anos, né? Nos Estados Unidos também, acho que no Lincoln Center você tem um acervo de espetáculos, mesmo todos os espetáculos do Bob Wilson, estão todos lá gravados e tal. Quer dizer, eles começaram muito antes, né? Engraçado essa coisa da Inglaterra, por causa da coisa sindical, demorou. Foi até um absurdo aqui. Nós estávamos começando junto com os ingleses, assim, foi uma coincidência incrível, né? Mas o problema é que aqui nós não fomos para frente, quer dizer, quem está documentando são os próprios artistas ou, no caso, em São Paulo, o Evaldo está fazendo esse trabalho que é extraordinário, mas as instituições de documentação brasileiras não acordaram para isso. O IDART regrediu, quer dizer, ele fazia fotos, não faz nem isso mais, e eu não sei se aqui no Rio tem alguém que faça isso. Olha, lá na Unirio tem um escritóriozinho de funcionários de uma TV. Bom, isso é picaretagem. Fez isso? Não, é uma TV que não faz mais, a TV educativa, sei lá. E eles estão lá à disposição. Criaram um lugar lá de captação de imagem e som e fazem esse registro de alguns espetáculos mais da universidade mesmo. Certo. Mas tem uma boa qualidade, porque são cinegrafistas profissionais, Sim. tem um editor. E hoje os equipamentos estão... Agora, assim, eu acho que essa é a diferença, né? O que você vê nesse site do Teatro Contemporâneo
é a qualidade da captura. Hoje em dia, acho que até com celular você consegue documentar um espetáculo. Tanto que tem o pessoal que faz pirateamento de filmes, faz assim, eles vão com o celular no cinema, deixam ligado e depois a pessoa que vai comprar a cópia pirata vai ver isso, esse registro, né? Então, a questão não é tecnológica, a questão mesmo é estratégica. Quer dizer, primeiro, eu acho que é uma questão de política pública que poderia ser discutida. Depois, uma questão de quanto que você vai se ater a esse conceito de pureza. Quer dizer, é claro que esse conceito é fácil de entender o que a gente quer dizer com ele, mas o difícil é ver os limites, né, até onde ele vai. Quer dizer, então, por isso que eu acho, as experiências que eu tenho algumas experiências feitas que o fato de você mostrar a cena, tanto mostrar os atores representando e a plateia aparecendo, quer dizer, ter um contraplano da cena de palco e, ao mesmo tempo, ter câmeras laterais na coxinha, mostrando os atores entrando e saindo, isso dá um efeito de que você está assistindo o espetáculo ao vivo, para quem está vendo o espetáculo gravado. Então, tem aquela coisa tão chapada que é essa circunstância, que é a circunstância quando você tem uma câmera, 2 ou 3 câmeras só filmando da plateia, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho uma questão interessante, ainda mais aqui, para vocês que estão fazendo uma amostra, né, para pensar sobre isso, porque estão vendo, inclusive, registros, por exemplo, esse registro do Macunaíma eu não conheço, estou curioso de ver, assim, estou super curioso. Tem um site que estava fazendo isso, que é o Cenário. Não sei se por exemplo, o Vida, da Companhia Brasileira de Teatro, o único registro que tinha era feito por esse site Cenário. Mas eu nunca mais ouvi falar, acho que não vingou muito também. A seleção de espetáculos era muito ruim. Era uma seleção de espetáculos muito comerciais e acho que quem vê... mas acho que cobrar o acesso nem era um problema, porque se fossem peças incríveis, eu acho que quem vai ver, né, teatro na internet, na televisão, é quem realmente gosta de teatro. Quem realmente gosta de teatro não vai ver. Mas se você pensar em termos de Brasil, quer dizer, se você tivesse uma coisa pública, nacional, um programa que poderia, inclusive, ter esse tipo de parceria com as companhias, porque para a companhia o espetáculo está morrendo, ele não vai mais faturar com aquele espetáculo. Então, de repente, você faz um registro oficial daquele espetáculo e esse registro passa a ser acessibilizado até no Acre, né? É uma coisa que todo mundo sai ganhando. O artista continua ganhando, tem o seu trabalho ainda divulgado, né? Então, e a memória nacional e tal. Mas isso precisa de uma política pública, né? Talvez eu acho que por isso que eu acho interessante essa discussão, porque a gente levanta essa discussão que ela não é nem muito pensada, né? Ela está acontecendo nesse âmbito. Os grupos endogenamente, né, estão fazendo, né? Cada um fazendo do jeito que pode. Os que podem mais fazem de uma maneira melhor. Por exemplo, o registro do Oficina é muito curioso. Foi um projeto caríssimo, né? Foi um dinheiro da Petrobras. Na época, a Petrobras não era escandaloso. Eu soube, inclusive, que para conseguirem tiveram que pingar 1 milhão ali na Petrobras. Foi contrapartida. Mas isso não... Estou fazendo aqui uma revelação, então, mas nessas alturas, né? 6 bilhões, assim. Mas assim, e aí o Tadeu, que era um cara super experiente, tal, tinha uma companhia, tinha uma produtora e tal, foi chamado. O Zé, com aquele jeito dele, não, o Tadeu, a câmera carne e tal, ele filma como se ele fosse um organismo e tal. Então tinha toda uma conversa e tal. E ok, carreta na porta do teatro, transmissões ao vivo. Eu lembro, inclusive, 2 dessas transmissões, eu estava trabalhando na Rádio Cultura, eu fiz transmissão ao vivo pela rádio, no caso de... acho que foi de Bacantes, e era muito curioso, inclusive, porque eu só era comentarista, né? Mas, então, o certo seria que fosse um comentário tipo de ópera, assim, você só comenta nos intervalos, e deixa a música, né, a cena, mas a repórter, assim, era meio tosca, então ela ia descrevendo detalhadamente, então ela falava, agora a atriz pegou o pênis do ator, assim, era uma coisa grotesca. Mas, assim, isso foi transmitido, e foi nessa ocasião que foi gravado, né? E gravou-se os 4 espetáculos, e alguns melhor que outros. Inclusive, assim, na época, o Tadeu, assim,
revelou que ele não estava preparado para fazer aquilo, porque, na verdade, assim, foi muito improvisado. Você, para fazer uma gravação, você precisa conhecer muito bem o espetáculo, você saber, ainda mais num espaço como o da oficina, que é muito aberto, muito amplo, acontecem muitas coisas. Então, eu lembro que tinha uma cena que não tinha, eles tiveram que depois fazer um truque, assim, filmar um plano fechado para atender essa, né? Enfim, então, não é simples, não foi uma coisa simples, né? E aí só também, já que a gente está aqui se divertindo, né? Bom, eu fiz muita crítica na vida, assim, e acho que, mas a crítica que deu mais problema para mim foi uma crítica que eu fiz desses DVDs quando eles saíram, assim, foi uma roubada, assim, o Lucas, que era repórter, me ligou, você não quer fazer a crítica da Caixa da Oficina? Eu estava saindo para o Carnaval, né? Bom, ok. Daí, 4 espetáculos, sei lá, 16 horas de teatro gravado, assisti no Carnaval, blá, 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 blá. Aí fiz uma crítica boa, falando, Caixa, bacana. Só que tinha o Hamlet, particularmente, estava muito escuro, apesar da direção de arte ser do D.B. Luft, que é super consagrado, não tinha dado certo, sabe? Tinha sido uma coisa que não ficou boa. E, particularmente, o Marcelo Drummond, que eu adoro e que encena performativamente, ele enche a cena, mas na gravação, fazendo aquele Hamlet com aquela língua presa, não há espectador que aguente, entendeu? E eu falei isso, né? Bom, uma amizade de 30 anos com o Zé foi para Cucuia, né? O Zé fez um ataque, assim, que até hoje, agora que eu comecei... que eu comecei a me aproximar de novo, assim, ele foi muito violento na reação à crítica, né? Então, mas engraçado, não foi nem uma crítica de teatro, foi uma crítica de um DVD de teatro. Só para lembrar, tem um outro site, que é o On The Boards TV. É um site americano, recente. Eles estão gravando espetáculos também de grupos de teatro e de dança. É bem recente, tem pouca coisa ainda no site, eu acho. Mas é de ótima qualidade. E eles gravam também de peças de outros países que vão fazer temporada ou em festivais nos Estados Unidos. Então, tem peça do Mariano Pensotti, tem peça do Lagartijas, do México, tem bastante coisa já assim espalhada, né? Não só dos espetáculos americanos, mesmo estando ainda no começo. Vale muito a pena, chama On The Boards TV, é bem legal. Questões? Então, Luiz, muito obrigada. Prazer. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se eu entendi uma coisa, que é, o MIT agora fazia filmagem dos espetáculos e projetava do lado de fora do teatro? É não, isso? não. É que alguns espetáculos do MIT, pelo menos 4, tinham a questão da filmagem entranhada neles, entendeu? É isso, eu só queria entender. Então, assim, por exemplo, o da Cristiane Jataí você deve conhecer, mas o da Kate Mitchell, que era uma montagem, é uma diretora inglesa, com uma coprodução alemã, fazendo a Senhorita Júlia, só que o foco da montagem não era na peça tradicional, digamos assim. Por exemplo, havia um deslocamento que se dava do foco da peça para a empregada, que é uma personagem absolutamente secundária. E isso acontecia porque todo o procedimento de encenação estava voltado para atender a essa filmagem. Então, os atores eram tanto operadores dessa filmagem como atores também, intérpretes. Então, por exemplo, havia os detalhes cinematográficos, a pessoa batendo um ovo, ou sei lá, mexendo com uma coisa, aí a câmera fechava, aí a atriz saía correndo, porque ela tinha que aparecer. Enfim, era um... Então, o que significa se documentar um espetáculo como esse? Quer dizer, já é uma outra história, né? Ou um making-of, ou o espetáculo do ucraniano, como ele chamava? O Zoldak, que era um espetáculo que tinha muitas câmeras, algumas em tempo real, simultâneas, algumas com material gravado, que também a registrar aquele espetáculo passa a ser uma questão muito complexa, assim. Mas, enfim,
Era isso que eu estava querendo dizer. Eu tinha entendido outra coisa, eu tinha entendido que podia ser feita uma filmagem para dar conta do tanto de público do lado de fora. Mas isso talvez até também é uma coisa interessante, isso também é uma coisa interessante de se pensar. Mas isso é maluco demais, tem que pensar com muito jeito isso. Pois é, como é que isso é? Porque isso acontece nas grandes casas de ópera, não tem? Quando você chega atrasado, você fica na sala de espera assistindo pela televisão. Você fica de castigo ali, Outra coisa também que eu fiquei pensando é assim, aceitando a tua provocação do puro, que é uma grande provocação interessantíssima, da documentação pura, do documento puro, eu estou vendo até onde eu posso puxar ele para onde o impuro entrasse em cena. Sim. Qual seria o limite desse empurrão do puro para... E fico curiosa de pensar com você sobre isso, assim, até onde, sei lá, se eu incluísse a coxia e a virada para o público, ou a virada de entrada na sala de espetáculo, não sei, até onde essa tua... eu acho que tudo isso entra, isso tudo acho que estaria no puro. Eu acho que você começa a sair do puro quando você começa a ter montagem, no sentido, assim, literalmente, do conceito cinematográfico de montagem, quer dizer, você começa a criar uma outra sintaxe, que não a sintaxe que a própria cena estava apresentando, né? E onde você começa, sei lá, a insertar, por exemplo, comentários seus de criador. E aí, qual é o problema disso? Isso pode ficar genial. Por exemplo, esse material do Wim Wenders, ele aproveita esse registro puro, ele dá de 15-0 no registro puro, porque é o Wim Wenders, ele filma lá na cidade, lá, como chama? Wuppertal e tal. Mas é uma outra coisa. Quer dizer, do ponto de vista... foi muito curioso nesse exemplo que a Tamara propôs, porque justamente o espetáculo que está filmado puro é o espetáculo que não é o primeiro, né? É o espetáculo feito com os velhinhos. Então, não é o melhor espetáculo da Pina Bausch daquela coreografia, mas você consegue ver aquela coreografia, vamos dizer, na sua inteireza, enquanto que no Wim Wenders você vê uma cena daquilo. Então, do ponto de vista da história, é melhor aquele do que o do Wim Wenders, independente se artisticamente o do Wim Wenders é muito mais interessante, afeta de uma maneira muito maior, né? Então, justamente, a provocação vem no sentido também de estender o puro, quer dizer, eu não acho que o puro precise ficar na sobriedade, no anonimato, né? Não tem nenhum nome, né? Eu acho, quem fez, né? Assim, isso devia estar, se é uma mostra de teatro, devia estar lá. No caso do balcão, um negócio precioso, né? Quem foi o herói que fez essa gravação, né? E tensionar esse puro, justamente, incluir coisas que, sem você romper com essa coisa de, vamos dizer assim, ligou o on da máquina e está ligado, é tudo que está acontecendo ali. Você está com 3, 4 câmeras, 2, 5, não sei o quê, mas você está filmando em tempo real, né? Assim, cortando na hora. Porque aí você, claro, você vai dar detalhes. Um espetáculo de oficina, por exemplo, tem 400 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não existe câmera. Uma câmera não vai conseguir captar nem morta aquilo, mas tem alguma coisa ali que, quando esses espetáculos gravados pelo Tadeu foram assim, quer dizer, tinha um cara numa mesa cortando, portanto que ficou sensível esse momento que ele não pegou, que era uma cena importante para a narrativa, que eles tiveram que roubaram, né? Assim, filma aí uma coisa fechada para criar a sintaxe narrativa que era do espetáculo, né? É incrível, eu estou tentando pensar aqui mais uma coisa assim, porque tem todo um desejo de apreensão total, né? Esse é o delírio, esse é o dado ilusório também, essa é a vertigem do documento, né? Exatamente. Então, assim... A monumentalidade do documento. Exato, mas nem quando a gente está lá, no local, a gente vê, talvez a gente tenha visto o quê? 40%, 60%, tanto é que a gente vai várias vezes para poder olhar para isso, muita coisa verdade. acontecendo e a gente não vê. Então, assim, eu acho que tem nisso tudo, esse puro é um grande também, tem uma coisa delirante muito, muito interessante nisso. Que é uma tentativa de captura que assim, que talvez seja utópica. Acho que é bárbara também, Mas assim, fico só me perguntando onde é que fica puro
não só depois, sim, mas antes também. Exatamente. Não, com certeza. Então, assim, é lindo muito bem colocado. É lindo pensar sobre isso, muito mesmo, para pensar teatro. Pois é. Isso é incrível. Como é que a gente poderia fazer uma cena que a gente consiga conduzir o olhar para onde não se olharia? Exatamente. Obviamente. Exatamente. Né? Claro que tem o chamariz, o recorte, né? O foco. Isso. Como que a gente poderia fazer eu olhar para onde não é dado que eu esteja olhando, né? Isso. Então, muito. Como poderia ser uma documentação pura nesse sentido assim? Exatamente. Só estou pensando aqui. Não, porque aí você traz para trás, né? Aí a gente está falando da cena pura. Que cena é essa? Pegando carona aqui nessa discussão do puro, do impuro, a Ariane Mnouchkine, ela filma os espetáculos dela, são impuros, porque ela faz uma decupagem da cena. No caso, por exemplo, Tambour sur la digue, participei da filmagem, e ela decupa a peça inteira, muda totalmente a disposição do espetáculo, marcação de cena, tudo. E estava previsto pela Arte, que era, acho que a problemática toda, como você falou, é na questão de política cultural mesmo, né? É uma emissora que não tem a visão, o objetivo do lucro, né? Sim. Natural. Então mais uma coisa de uma prestação de serviço à arte, uma prestação de serviço ao teatro. Sim. E então eles propuseram a ela 8 dias para filmar o espetáculo. Ela começou em 8 dias e acabou em 2 meses e meio. Foi impossível e não ficou, foi completamente impuro. Pois é. É impuro. Então, tem uma minha orientadora, ela procurou fazer as pazes com essa discussão da pureza e da impureza, mais ou menos isso. Ela sugere um novo gênero, que é o filme de teatro. Que ficam falando. Ela sugere um filme de teatro, que seria um filme que prestasse um serviço ao teatro. Ele tem vários exemplos, assim, por exemplo, Looking for Richard, do Al Pacino, que não é só ele tentou fazer, filmar. O próprio Molière, que a Mnouchkine fez, né, que é um filme sobre o espetáculo, mas que também é totalmente como se fosse um filme autônomo. Assim. Mas o Molière, ela já nasceu de um roteiro. Aí já foi especificamente roteirizado. E ela tem outro, que é um maravilhoso, estudantes de teatro, que é o Soleil Même la Nuit, que é o making of do Tartuffe. São os ensaios do Tartuffe. Ela chegou a filmar o Tartuffe e chegou à conclusão que era melhor a preparação, os ensaios da peça, do que filmar a peça em si. Ela prestava um serviço maior ao teatro. Sim. Então, acho que essa questão... eu acho que, é claro, isso, exatamente. Acho que é melhor não ter dogma para nenhum lado, né? Assim, mas é interessante isso por exemplo, nesse exemplo que você deu, o primeiro, que a decisão de filmar o espetáculo ela não parte desse pressuposto de que exista uma pureza possível, ela descarta. E aí ela roteiriza, né? É como se ela estivesse fazendo um filme mesmo. Ela faz um roteiro de como filmar. Então já é uma outra coisa mesmo, né? Mas como ela é a criadora, talvez ela saiba exatamente que essa passagem para esse outro meio, né, que é a televisão ou o cinema, ele pressupõe uma outra sintaxe, que eu acho legítimo, completamente legítimo. De alguma maneira... Acho que todos esses grupos que estão fazendo os registros, eles também, o modo que eles estão registrando deve refletir a estética deles, de algum modo. Eu acho que isso acaba, esse exemplo que você deu é bom para a gente pensar nisso, quer dizer, que acaba tendo uma contaminação, entende, das estratégias de criação do grupo no registro que eles fazem sobre eles próprios, né? E é interessante que, para o registro do teatro, né, que uma iniciativa como essa eu acho fundamental. Se tivesse patrocínios,
Eu me lembro aqui, eu estava comentando hoje com ele estava dentro da biografia do Buñuel, que o primeiro filme que ele viu na vida era um cara passando slides, cenas filmadas no filme, e um explicador. Aí eu fiquei pensando aqui, se você não estivesse aqui, eu não via morte. Eu precisei de explicador. Os japoneses têm isso, você sabe, né? Que tem um certo teatro japonês que, ou melhor, um cinema japonês no começo do século que tinha isso, que tinha um explicador, tinha um explicador permanente. Ele também, não, vai você. É só uma reflexão aqui. Eu acho que, aproveitando a frase lá da morta, né? Quando a morte resvala por nós, a vida torna-se grandiosa. Então, na verdade, o esplendor do teatro é ele morrer todo dia. Exatamente. Definitivamente no final da temporada. Então, eu sempre fico na dúvida até que ponto você está contribuindo ao teatro, tornando um produto que é perecível, não perecível. A gente tem um certo desconforto de lidar com a morte mesmo. Né? Então, o teatro é a possibilidade de você ter a morte diariamente. Mas é sempre um empalhamento, entende? Nunca é sempre empalhar aquilo. Essa coisa da natureza, a gente vai fazer teatro, não, né? A gente tem que saber que está lidando com uma coisa perecível. Pois não, é da condição ontológica do teatro, essa é inexorável. Exatamente. A gente vai fazer um teatro tão bom que vai virar cinema. filmado, quer dizer... Mas exatamente, mas isso nos coloca uma outra questão, né? Que talvez a gente esteja mesmo passando quer dizer, que sempre vai continuar havendo essa situação presencial. Ok, isso é... Mas essa é a dúvida, por causa que, de repente, se a gente acha que está dando uma contribuição enorme ao teatro, e na verdade a vida vive da morte, né? Uma vida sobrevive matando outras coisas, tá certo? Não, sim, a natureza, claro, tudo morre e vive. Mas na arte também, a gente não pode matar o teatro tentando salvar, tá certo? Não, essa provocação é maravilhosa. Essa sua provocação é maravilhosa, só que eu acho que tem duas coisas. Uma é que essa situação presencial que está ligada com as artes performativas, assim, cênicas, que é presença, né? Isso não tem como, acho que não há tecnologia que vá eliminar isso, né? Então, assim, a situação, aquilo que o Cantor falava, né? Quer dizer, você tem duas situações. Antes era todo mundo olhando o fogo, então era um teatro já contemporâneo na pré-história. E daí, assim, de repente alguém levantou, e aí todo mundo olhou para ele. Aí começa o teatro histórico, digamos assim. Agora, então isso sempre vai existir. Agora, por outro lado, você tem de fato hoje, essa é eu estou lançando um livro sobre isso agora, tá? Que é exatamente a ideia de que nós estamos caminhando por uma perda de limites entre essas especialidades, dança, teatro, performance, enfim, até o cinema entra nessa confusão, entende? Então, daqui a 50 anos, talvez a gente não esteja trabalhando com essas categorias. E essa questão desse suporte, digamos, que estende essa presença para um nível de tela, de projeção, e em tempo real, que isso pode estar tudo acontecendo em tempo real planetariamente, a transmissão ao vivo do jogo de futebol, quer dizer, a emoção que você está sentindo em casa não é diferente do cara do estádio. Ele tem um outro olhar, mas aquilo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, talvez realmente a gente se liberte dessas categorias. Talvez a não eliminação dessa circunstância ontológica específica de uma fruição artística em tempo real e presencial, ainda que ela seja remota, né, não significa que não possa haver essa grande nova dimensão, digamos, artística pensada de uma maneira mais fundida, digamos assim, né? Eu acho que a gente não devia eliminar essa proximidade da morte. Com certeza. Não, eu adorei essa sua colocação, assim, porque realmente a morte é fundamental. Abaixo a eternidade. Telemático está fazendo, né? O
Fila 7 de São Paulo, com aquela experiência de interlocução à distância, Sim. Distâncias impensáveis, Rio, sei lá o que, São Paulo, Tóquio. Então, o resultado, em geral, é péssimo. Assim, é desagradável. Na verdade, quando você falou o resultado é péssimo, é porque justamente o que é péssimo, na verdade, é a fruição, né? Porque, na verdade, essa dilatação espacial, ainda que o tempo real continue sendo mantido, essa dilatação espacial faz com que, de alguma maneira, em cada um dos lugares onde está acontecendo esse fenômeno, quem está assistindo, de alguma maneira, tem uma visão parcial, porque a pessoa assiste em tempo real uma coisa e tem uma outra tela aqui, que podia ser uma coisa gravada, não ia fazer muita diferença. Você precisa saber, é uma coisa meio abstrata. Olha, aquela outra tela é de gente que está lá na Groenlândia, embaixo da terra. Eles fazem tudo para não ser indiferente, porque tem o público, tem uma interação entre os dois. Mas a dança explora muito isso. Né? Até essa experiência de passar o corpo para o outro lado, passar o dedo, tocar o dedo com muita precisão. Mas isso, olha, você sabe que uma das maiores frustrações que eu tive na vida foi quando eu estava em Praga, eu fui assistir a Lanterna Mágica do Svoboda, né? Que era uma pessoa que eu tinha a maior conta e tal. E daí, assim, tudo bem, tem essa tecnologia, não sei se alguém já viu isso lá, tem essa tecnologia, né, que é super, assim, encantadora, assim, uma coisa de parque de diversão, assim, o cara está em cena e vai para a tela e depois ele volta para a cena. Mas os atores estão com umas sapatilhas de bailarino, eles andam como se fosse bailarino, as histórias, é uma coisa tão convencional, tão careta, tão assim, quase dá vontade de vomitar, assim, de tão careta, que aquele efeito tecnológico é praticamente, ele cai no lixo, entende? Assim, então, a questão da tecnologia, eu acho que o problema é esse, que ela não acrescenta nada se não tiver uma força criativa real. E se tiver força criativa real, ela passa a ser um suporte como qualquer outro, como o palco, como a luz, como qualquer outro, né? Então, só agradecer essa oportunidade, né? Assim, assim foi realmente, né? Tudo foi muito casual, né? Mas assim, eu achei um barato recuperar esses assuntos, porque foi uma coisa que eu já me envolvi muito e que por conta desse convite eu acabei desenterrando. E teve essa sincronia com essa banca que eu examinei também. Enfim, agradecer muito vocês e parabenizar por essa iniciativa, porque eu acho que a coisa da... Isso só foi possível porque vocês organizaram essa mostra e acho que, né, ela pode se tornar mais assídua, né? Então, e talvez até tirar, a partir daqui, uma proposta de política pública, essa questão de alguma maneira, comprometer assim, né, os órgãos aí todos de, sei lá, enfim, Rio de Janeiro, estamos aqui. Obrigada. Então, parabéns ao Questão de Crítica por essa iniciativa de organizar essa mostra, que resgata espetáculos importantes, chama pessoas para comentá-los e, principalmente, coloca em questão a documentação em teatro, que é uma coisa que ainda é feita de uma forma muito embrionária no Brasil. As companhias mais seguras, mais estruturadas, conseguem documentar seus próprios trabalhos, mas falta uma política pública dos institutos de memória, dos museus, enfim. Quer dizer, é uma coisa que está demandando, já demorou, para que se pense publicamente uma política cultural que envolva a documentação do teatro que está sendo feito hoje no Brasil. E essa documentação, ela envolve muitas questões, como fazer essa documentação, que tipo de estratégias devem ser utilizadas, e até pensar que essa documentação pode gerar sobrevidas para o espetáculo teatral, na medida que os espetáculos eles acabam sempre morrendo, eles têm uma vida limitada, mas eles podem continuar estendendo a sua existência, digamos assim,
para atingir públicos que nunca os veriam, porque não estão no lugar onde eles foram apresentados ou não estiveram, e onde estão, em lugares distantes do Brasil, poderiam acessar esses espetáculos, seja via internet, seja via televisão, seja via projeções em situações específicas nas universidades. Então, a questão da documentação ela é fundamental, né? E a gente discute pouco. Então, esse é o mérito desse evento e, particularmente, foi o tema que eu trouxe, que foi problematizar um pouco a questão da documentação.